E aí, pessoal, estamos tentando entrar live ao vivo num dia que o Instagram está totalmente instável, né? E ainda por cima consegui quebrar a minha estante do celular. Então a gente vai ficar aqui meio que no estilo clássico, né? Segurando, andando. Agora quase que me pausou aqui. Eu vou tentar chamar para conversa o professor João, que está aqui no perfil do Pério UFPR. Vamos ver se a gente consegue. Aí o pessoal entrando, a Isadora, o professor Cassiano, a querida Thaís. Vamos ver quem é que vai conseguir entrar aí. E vamos tentar aqui chamar para conversa o professor João Paulo. Vamos lá. Coisas da tecnologia, né? Coisas que nós vivemos hoje. Né não, professor João? É isso aí, você está saindo muito bem aí como blogueirinho. Cara, é impressionante, meu. É Lady Murphy, né? Há 40 minutos eu tô tentando entrar, postar e nada. Para mim também tá dando. Ele até tinha começado antes certinho, e aí começa a dizer que não é possível atualizar o feed, vem as marquinhas vermelhas. Tá difícil, cara. Mas Mas aí, agora pessoal, tá bem. Você começou travando, mas agora tá bem. vamos ver, o pessoal tá entrando aí. Ó, o professor Tiago, pessoal da radiologia aí da Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, Tiago. Boa noite para todo mundo que está por aí. É isso aí, pessoal tá entrando. É um papo, acho que é legal, hein, cara? Acho que vai ser legal esse bate-papo hoje, hein? É um tema que é parte do dia a dia nosso, né, Alex? Tanto na academia, quanto na clínica, na prática, e não só de especialista, né? Talvez o grande interesse geral. Você travou um pouquinho, mas foi. Claro, claro. A gente vai tá travando, vai Sem, fazendo assim. Ainda sem quebrou, problemas. ainda quebrou meu suporte, cara. Eu tô aqui no Eu molejo. tô, eu consegui colocar um suporte, tinha comprado, você sabe aquelas coisinhas redondas para fazer vídeo ao vivo, que é uma luminária? Sim. Só que ela não. Ontem foi a banca da Thaís, ontem ou anteontem, ela fica apagando também. Eu não sei se é porque ela consome muita energia do computador. Sim, Aí eu sim. estou numa luz mais ou menos aí, mas eu acho que vai dar para. Pelo menos o papo vai estar bom. Professor João, por favor, se apresente aí para o pessoal. Queremos saber um pouco mais como é que tá a tua vida na pandemia. Fala um pouquinho da tua formação, o que tu anda fazendo aí para nós. Beleza. Então, boa noite de novo todo mundo. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Eu sou João Paulo Steffen, sou professor de Pério aqui na Universidade Federal do Paraná desde 2015, então eu entrei aqui no finalzinho, em dezembro, na verdade, de 2015. Eu sou dentista formado por essa universidade, eu fiz especialização aqui em Curitiba também, na Universidade Positivo, fiz mestrado na Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutorado em Araraquara, na FOAR, e onde eu fiz pós-doutorado também. Tive um período sanduíche aí no Foresight, com orientação do professor Van Dyke, em 2012, junto com o Alpe Cantarse, em 2012, 2013. E aí, depois do pós-doc, eu trabalhei em algumas universidades, Uniub, em Uberaba, fui para a Federal Fluminense, em Nova Friburgo, até que eu consegui voltar para casa, né? Que era o grande sonho aí, voltar para o lugar onde eu me formei, e era o meu objetivo. Legal. E hoje em dia eu estou orientando no programa de pós-graduação aqui, além da graduação, oriento no programa de pós. Desde o meu doutorado, a gente tem trabalhado com patogênese e etiopatogênese da doença periodontal. Então, a gente trabalhava no doutorado mais com hormônio sexual, que é o chamado de endocrinologia reprodutiva periodontal. Então, a relação dos hormônios sexuais, principalmente os masculinos, testosterona, a DHT, com a patogênese da periodontite. E, mais recentemente, aí na nova realidade fora da FAPESP, a gente está trabalhando mais com estudo clínico e trazendo uma coisa mais voltada não só ao hormônio, a gente teve até estudo clínico com hormônio também, estudo observacional, mas também a gente está trabalhando com exercício físico e periodontite,
É o tema que está totalmente relacionado, na verdade, com os hormônios, né? Uma das ideias é que altos níveis de hormônios sexuais são atingidos por praticantes de academia. Uhum. E aí a gente acabou entrando nessa ideia de academia. Estou vendo que tem a Renata Simões está dando oi. Beijo para Renata. Um Aí o beijo para a pessoal. Renata. A Marcela está falando que formou no Niub. E tem tudo a ver, então, essa parte de hormônios, e principalmente a alta dos hormônios com as bombas que eles chamam, né? Que é a suplementação hormonal. E aí acaba entrando tudo, né, Alex? Aí acaba entrando dieta, fator nutricional, exercício físico e todos os fatores de risco aí que são conhecidos para as doenças não transmissíveis. Legal, legal. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Alex Nogueira Haas, sou professor periodontista, também sou clínico periodontista, trabalho com implantes, né, tenho a minha parte de a prática privada aqui no consultório em Porto Alegre. Eu sou professor, também sou prata da casa, né? A gente é prata da casa das federais, né? Eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E desde 2006 eu tenho a honra e o prazer de ser professor de uma federal aqui do Sul, né? Já aí com alguns aninhos praticando e suando a camisa, né? A gente sabe como é que é, né? Mas, meu velho, vamos direto ao ponto aí que a gente deu uma prévia, né, no início, que é o tema que a gente escolheu aí para conversar, né? Essa é a terceira live dessa série que eu estou fazendo de entrevistas, né? Um estilo meio entrevista, uma coisa mais descontraída, um bate-papo aí, para ouvir especialistas, amigos, expoentes como tu, como tantos outros que já passaram e vão passar por aqui. E a gente acabou escolhendo o tema, né? Que é como avaliar o tratamento periodontal. Né? Qual é o desfecho, né? A gente fala tanto em desfecho nas nossas pesquisas clínicas, ou qual é o resultado clínico que eu quero, como avaliar, né? E o histórico desse tema, né, João? Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar, cara, uma coisinha. Tu me mandou, né, umas coisas aqui, mas eu queria compartilhar aqui. Ó, tô clicando em tudo que é coisa. Vai Aqui. mexendo, vai clicando, uma hora dá certo. Ai, ai. O nosso botãozinho querido. Travou um pouquinho, mas voltou. Travou. Bom, depois a gente tenta ver como é que eu compartilho com vocês. Mas todo mundo sabe que 2017, final de 2017, teve o consenso aí, o professor João agora que travou, né? Teve o consenso aí da classificação das doenças periodontais. Ó, o professor Zanata, também querido, entrando. O pessoal tá entrando aí. Rafael. Vamos ver se o João volta. Ele travou, pelo menos para mim. Não sei se para vocês também ele acabou travando. Vamos ver se eu tiro. Ele caiu e estamos caindo aqui também, mas já vai voltar. Não sei se todos souberam, mas o Instagram hoje teve terrível, né? Teve totalmente instável ao longo do dia de hoje. E a gente quase não entrar, quase não conseguiu entrar agora, né? Tava com dificuldade, atrasamos um pouquinho, né? Aí, então a gente vai tentar, dentro do possível, bater o papo aqui. Vamos tentar de novo. O pessoal aí tá entrando. Vamos ver, professor João, se entra de novo aí, online. Vamos lá. E fora isso, as conexões super instáveis, né? Eu acho que é tudo meio global a coisa, não é nada muito isolado. Quando uma plataforma gigantesca como o Instagram resolve ter problema, né? É porque as coisas não estão muito normais, né? Dentro desse novo normal que a gente está vivendo hoje. Eu estou tentando convidar aqui, ver se o João entra de volta, para a gente bater um papo sobre como avaliar a resposta ao tratamento periodontal. A gente estava falando antes da questão da classificação, né, do grande desafio que é hoje estabelecer saúde periodontal, e a classificação trouxe luz a isso, né, trouxe um critério de que é saúde, trouxe um critério do que é
do que é saúde em um periodonto reduzido, que é o nosso caso, né? O paciente periodontal tratado. E, mais recentemente, a Federação Europeia de Periodontia lançou um guidelines sobre as alternativas terapêuticas, desde raspagem subgengival até tratamentos alternativos adicionais, como antibióticos sistêmicos, locais, terapia fotodinâmica, tudo que a gente pode imaginar que já foi testado, né, com algum grau de evidência. A Federação Europeia fez um guidelines sobre qual o grau de evidência que esses tratamentos têm. E dentro desse guideline, trouxe para nós novos critérios e parâmetros que, a partir de agora, devem ser seguidos em estudos clínicos. E é sobre isso que a gente quer ouvir o professor João, mas está difícil do professor João entrar. Está complicado. Vamos ver se a gente consegue convidar o perfil da Pério FPR, que é o perfil que agora, vamos ver se o João está entrando. Eu estou aqui, para mim estou aqui. Agora que veio, cara. Não sei se tu estava só Não, agora. ele não estava mesmo. Ele falou que inspirou o convite, foi, voltou, mas eu estava te ouvindo. Ah, show de bola. Então, que bom, cara. Você me ouviu esse preâmbulo aí, né? Essa justificativa do porquê esse tema, fora o fato de que isso é super importante. Então, cara, o que tu acha desses guidelines? O que tu acha, assim, como é que na vida clínica, como é que nas pesquisas, será que tem uma diferença de como a gente avalia o tratamento periodontal? Bom, Alex, então, só devolvendo os elogios do começo, eu quero dizer que para mim é uma honra estar falando com você e com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul. São pessoas que, na minha formação, eu sempre li capítulos de livro da Sobrap, artigos, e muitos dos pensamentos que eu transmito hoje para os meus alunos são baseados em conceitos e ideias de vocês, em entendimentos da Federal do Rio Grande do Sul em relação a várias coisas, desde controle e manutenção periodontal versus terapia periodontal de suporte, algumas filosofias que vocês, eu acho que ditam aí para periodontia e que são bem interessantes. Então, para mim é uma honra estar falando com vocês aqui num tema desse que realmente me agrada. Eu fiz um estudo clínico no meu mestrado e agora a gente está fazendo estudo clínico de novo, e os nossos, com o exercício físico que eu tinha te falado, e realmente é o desafio, né? O que a gente vai avaliar? E eu acho que uma boa introdução para isso é dizer que nós, periodontistas, ou mesmo na periodontia, não falando só de periodontista, mas na periodontia a gente trabalha com risco o tempo todo. Ou seja, a gente faz um diagnóstico de um paciente baseado no risco dele ter a doença. Quando a gente entende, por exemplo, a periodontite como uma doença longitudinal, ou seja, perda de inserção contínua ou em episódios, né, em bursts, mas quando a gente entende a periodontite como uma doença que a consequência dela é a perda de inserção, a evolução da perda de inserção, a gente tem que falar, através de uma consulta ou duas consultas, de um periograma, a gente tem que falar que aquele paciente tem aquela doença. Ou seja, a gente dá um nome de uma maneira transversal, ou seja, num momento só, prevendo que esse paciente vá ou não perder inserção futuramente. E toda a nossa decisão é baseada no risco do paciente. Então, quando a gente considera, por exemplo, esse sítio eu vou ter que raspar, porque ele tem PS4, tem PS5, tem PS6, baseado em quê? Baseado na tentativa de frear ou de impedir essa progressão de perda de inserção. Isso aí quem falava primeiro era o Carlinhos Roça, lá de Araraquara. Para mim não, né? Para quem se formou lá em Araraquara. Mas é alguma coisa que é interessante da gente pensar, que a gente está trabalhando com esses parâmetros, com esses desfechos o tempo todo no nosso dia a dia. Inclusive no nosso diagnóstico inicial. A gente está prevendo que o paciente tenha uma condição que vá perder inserção futuramente. E talvez o nosso grande desafio aqui seja avaliar, dentro do nosso tema, né? O que a gente espera com o tratamento periodontal? Ou seja, primeiro, o que a gente avalia, né? E aí vem o grande dilema, eu falei ainda há pouco sobre a perda de inserção, mas quantos no seu dia a dia clínico medem, mensuram a perda de inserção para saber se ela está efetivamente progredindo?
ao longo do tempo, ou a gente vai só pela profundidade de sondagem, por exemplo, e aqui tirando um pouquinho esse viés acadêmico, né? Eu vejo que a gente tem bastante aluno de graduação aqui, eles vão dizer, uai, o professor sempre diz para fazer o nível clínico de inserção, então trazendo um pouquinho mais uma realidade de consultório, e não só nacional, não sei se alguém viu a live com o Ian Chappell, que a gente fez pela Sobrap, ele falando que ele mesmo não faz nível clínico de inserção, que ele se baseia muito em profundidade de sondagem, essa é realmente uma realidade nacional e internacional. No mundo então, todo, né? Teve o Panos, Papapanu, que participou, né, do evento que nós fizemos do Pério Prev, junto com a Sobrap, e ele mostrou muito bem, ele fez um modelo que está publicado no Journal of Dental Research para tentar substituir qualquer exame de perda de inserção, né? Então, assim, será que se eu olhar recessões, será que se eu sondar profundidade, sondagem proximal, será que isso prediz a presença de perda de inserção? Porque ninguém mede, né? Exatamente, ninguém perfeito. Mede. Nem a Poliana que entrou agora mede, hein? A Poliana deve medir, viu? A Poliana faz tudo certinho, ela deve medir. Abraço, Poliana. Mas um abraço para ela. Desculpa te interromper, mas concordo totalmente contigo. Hein? Perfeito. Então, aí a gente vê que muito do nosso objetivo, na verdade, é óbvio, a gente tem um objetivo teórico, né, que é um objetivo conceitual, na verdade, não é nem teórico, porque ele é plausível, mas o objetivo conceitual, que é diminuir o processo inflamatório, remover o agente agressor, e assim a gente criar condições de estabilidade periodontal. E a gente tem o desfecho clínico, que é aquilo que a gente consegue efetivamente medir no nosso dia a dia. E aí as perguntas são, nosso desfecho clínico vai ser qual? Vai ser essa estabilidade periodontal que ninguém mede? Então, se ninguém mede, mas vamos trabalhar então com pesquisa. O que as pesquisas mostram em relação a isso? Ou não, ou vamos pensar numa visão mais abrangente, pensando, por exemplo, nos pontos mais palpáveis, tangíveis para o paciente, como perda dental, por exemplo, que é alguma coisa que importa realmente para o paciente, necessidade de retratamento, ou seja, vou precisar fazer novas intervenções, vou precisar fazer terapia adicional, seja terapia adjunta, seja terapia cirúrgica, a um paciente previamente tratado, ou mesmo qualidade de vida relacionada com o paciente. E muitos desses conceitos que eu acho que a gente vai abordar, que a gente vai abordar hoje, eles vêm realmente, como você falou, de uma revisão que é bem legal, que é do Bruno Luz e do Ian Needleman, não é o Chappell, é o outro inglês, Ian, que publicaram realmente esse paper no consenso da Federação Europeia de Pério em 2020, e trazendo qual que é o parâmetro, o desfecho que a gente deveria avaliar após a terapia periodontal ativa. E aqui também eu faço um outro parênteses, porque a gente tem várias coisas diferentes na literatura, e que podem confundir a cabeça de quem lê os papers. Porque muitos papers, por exemplo, que ele aborda nesse trabalho do Luz e do Needleman, eles falam, por exemplo, de valores preditivos na consulta inicial. Mas não é essa pergunta que esse trabalho quer fazer. Esse trabalho quer fazer o que a gente consegue depois, entre o inicial e o meu tratamento periodontal. Outros trabalhos mostram bastante sobre predições baseadas em manutenção periodontal. Paciente já em manutenção, depois da fase ativa. Então, eles acabam não dando muita atenção para esses papers, porque ele colabora muito com a pergunta. A pergunta é, na fase ativa do tratamento periodontal, aquela minha primeira intervenção entre o baseline, entre o paciente que acabou de chegar, e essa minha primeira rodada de tratamento. O que eu consigo? Ou o que eu deveria conseguir? O que eu deveria esperar? E é interessante ler esse paper, porque surpreendentemente, mesmo a raspagem sendo aí um dos tratamentos mais clássicos que a gente tem em odontologia, as evidências são poucas, principalmente em relação ao dia a dia clínico, que é o outro ponto que eu acho que vai merecer destaque aqui. Porque muitos dos trabalhos são ensaios clínicos randomizados.
Ou seja, são trabalhos que comparam tratamentos, abordagens de raspagem, por exemplo, mas que têm uma realidade estrita para aquele protocolo. Ou seja, muitas vezes não tem reintervenção, muitas vezes as profundidades de sondagens aumentadas, ou bolsas residuais, como queiram chamar, elas são mantidas assim, ou mesmo com raspagem supragengival, ou controle de biofilme supragengival, novas instruções de higiene, mas os estudos são totalmente heterogêneos, o que é totalmente diferente do que a gente faz no nosso dia a dia clínico. Ninguém fica olhando uma bolsa 6 milímetros sangrando e diz assim, não, vamos continuar porque eu estou vendo. Então, isso é o que é eficácia versus efetividade do tratamento. Ou seja, para nós, cirurgiões dentistas no consultório, o quanto esses ensaios clínicos randomizados podem realmente trazer de valia para a minha predição, como eu estava falando antes, que é o que a gente sempre vai prever as futuras perdas de inserção. E tirando o relato dos desfechos, né? Muitas vezes esses desfechos são feitos por média de nível clínico de inserção e comparados. E a gente no dia a dia não faz média de boca toda, né? A gente vai usar os sítios ou o paciente, etc. Eu acho que esse é um ponto super importante que o Guidelines traz, talvez pela primeira vez na história da periodontia, desfechos clínicos que são passíveis de o clínico mensurar, né? Que é o que eu estava tentando projetar aqui. Então, por exemplo, eles sugerem que após o tratamento periodontal, seja ele qual for feito, a gente não tenha profundidade de sondagem de 4 milímetros ou mais com sangramento em nenhum sítio. Então, esse é um critério. Até 4. 4 ainda é ok, né? De 5 não, mas mais. eu digo quando conjuga com sangramento. Tem um critério lá. Ah, sim, conjugado com sangramento não pode. 4 ou mais com sangramento não, certo? Isso, então aí se ignora o sangramento é 4. Isso, né? Menos que 4. E ainda tem um critério que é bolsas de 6 milímetros. Então, ali tem pelo menos umas 4 opções que quem faz clínica pode escolher, né? Como avaliar. Né? O professor Renato, professor Renato que entrou agora, que é um exímio periodontista, ele vai poder escolher, né, 4 Exatamente. opções. Será que é profundidade sondagem com 4 somente? Será que é 4 com sangramento? Será que é 6 ou mais? Então, eu acho que isso é uma virada de página. Não sei se tu concorda, nas referências e nas sugestões que esse guideline traz para avaliar tratamento periodontal na vida clínica. Perfeito. Esse trabalho que eu estou comentando, do Luz e do Niedelman, ele traz como endpoint, como ideia para a gente ter de referência para o nosso paciente, que você tenha até 4 milímetros, como você falou, e nos 4 milímetros não pode sangrar, e ainda até 4 milímetros sem sangramento, mas que vai muito ao encontro da classificação, né? Porque a classificação traz como saúde periodontal, quando você tem até 4 milímetros sem sangramento, esses sítios de 4 não podem sangrar, só que ele ainda traz uma informação adicional nesse endpoint do Luz e Niedelman. Ele traz em pacientes com até 30% de sangramento à sondagem. Eu acho que a ideia do sangramento à sondagem a gente pode abordar daqui a pouco, mas me parece um bom fator para a gente combinar, e também me parece um fator que muitos clínicos levam em consideração, inclusive a gente aqui na Federal do Paraná, justamente para que porque a gente sabe que esse ponto de até 4 milímetros sem sangramento, esse é o mais difícil. Até 30% sem sangramento à sondagem, beleza. Mas esse até 4 sem sangramento, depois de uma única rodada de raspagem ou de instrumentação subgengival, como eles chamam nos guidelines, ele não é tão fácil da gente conseguir, porque tudo depende de onde o paciente saiu. Se o paciente saiu de 5 milímetros e 4 milímetros, ele vai ser fácil de chegar nesse endpoint. Agora, assim, se o paciente saiu de 8, 9... Claro, concordo totalmente. E aí, antes de fazer uma outra provocação, né, eu já ia passar a informação que eu até queria projetar aqui, mas
não estou conseguindo. Que aí tem, por essa revisão do Chappell e até no próprio Guidelines, né, que eles colocam assim, onde é que a gente chega normalmente com raspagem subgingival para esses desfechos? Né? E aí eles chamam, claro, bolsas fechadas, né? Independentemente do que isso signifique. Bolsa fechada é esse critério, menos que 4, sem sangramento. Né? E aí tem lá que a gente consegue, olha, 73, 74% dos sítios alcançam esse desfecho. Isso. Para mim, isso é sensacional. Né? Agora, se a gente vai conseguir sempre, porque existe uma variabilidade. Nós não estamos falando de pacientes diabéticos, né? Nós não estamos falando de outras coisas que tu gosta, né? Enfim, que tem uma resposta imunoinflamatória exacerbada e, obviamente, vai ser muito mais difícil de alcançar esses números. Né? Mas eu acho que o clínico tem que ter em mente números também. Nós, dentistas, costumamos não ter respostas numéricas para os nossos pacientes. Eu sempre digo isso. E a gente vai num cardiologista, ele sabe exatamente assim, qual é a probabilidade que você tem de ser entubado, qual é a probabilidade que você tem de infartar, caso você tome uma medicação ou outra. Então, acho que essa questão dos números tem que fazer parte mais da nossa rotina. E isso eu acho muito interessante que essa revisão deles trouxe e está lá imputada no guideline, né? E aí a provocação seguinte ok, a gente tem que alcançar 4 milímetros, né? Mas e vem cá, e se a gente tem uma bolsa de 10, que na vida real eu chego em 6, e muitas vezes acontece isso, pegando o que tu falou anteriormente. Pô, de 10 para 6, e aí se eu acompanho, se essa bolsa não sangra, como é que tu acha que é essa questão aí, João? Bom, excelente pergunta. Eu acho que essa é a chave da nossa predição. Né? Como eu falei antes, a gente está sempre trabalhando com previsões. E só um dado interessante desse que você trouxe, dos 75% do fechamento de bolsas, né, que está no paper da Suvan, isso é depois de 6 a 8 meses. Depois de 3 a 4 meses, ele é 57%. Ou seja, com o passar do tempo, e aí os estudos são incluídos na revisão sistemática, eles são bem heterogêneos. E, como eu falei antes, alguns fazem retratamento, outros não. Mas com o passar do tempo, muitos pacientes, por exemplo, recebem reforço de orientação de higiene, essas bolsas podem ir voltando à sua condição normal. Ou seja, de 3 a 4 eu saio de 57% de bolsas fechadas, para depois de 6 a 8 meses chegar em 74%. Ou seja, é um número bem significativo de pacientes que melhoram depois de 3 meses, além do período inicial. E aí vem uma pergunta interessante sobre a nossa reavaliação e dúvida de reintervenção. Acho que você entendeu a provocação aqui também, né? Às vezes, se eu avalio em 30 dias, pode ser muito pouco para eu decidir uma nova intervenção em relação a esse paciente. 30 dias a gente sempre faz em 3 e 6. Aqui a gente procura a gente não consegue fazer em 3 por causa da graduação, porque a gente tem que dar uma continuidade dentro do processo da graduação aqui no UFPR. E a gente tem 15 semanas letivas de aula. Eu não posso esperar 3 meses para o aluno ver o que aconteceu com aquele caso. Então, a gente também não espera 30 dias, a gente espera 45 na graduação. E aí, nos projetos de extensão, que aí, assim, a gente faz as reavaliações a mais tempo. Estou pensando mais, assim, para o especialista e mais na vida clínica, né? A Isso, recomendação perfeito. que a gente sempre deu é 13 e 6. Para pensar em reintervenção. Porque, realmente, 45 dias é muito pouco. Muito pouco. Isso, né? Perfeito. E aí, da sua pergunta sobre os 10 milímetros, eu não sei se a gente vai conseguir colocar aquelas imagens que eu tinha passado para você. Eu estou tentando aqui... Por que não está aparecendo para mim? Se você não conseguir, não tem problema, eu lembro dos números e eu posso passar. Não, toca a ficha aí. Então passa. Então, o que acontece? O Luiz está comentando mesmo, o percentual de redução de bolsas. Luiz, assim, são abordagens que a gente poderia até usar, no meu entendimento, né? A gente até poderia usar em ensaios clínicos, por exemplo. Mas a ideia é que já tem tanta variabilidade
de como se reportam os desfechos de tratamento de intervenção subgengival, que criar outros, às vezes, mais confunde a literatura e depois impede, por exemplo, revisões sistemáticas, do que ajuda no entendimento. Então, o que eu vou passar agora é alguma coisa que eu realmente acredito e a gente tenta fazer e que encaixa bem com a pergunta do Alex para essa live. Né? Então, quais são os critérios de sucesso no meu tratamento? E, para mim, os critérios de sucesso são baseados exatamente no que se espera de uma intervenção não cirúrgica. Se eu atingir o que não se espera de uma intervenção não cirúrgica, eu considero que o meu aluno raspou bem, ou que eu raspei bem. E aí eu posso decidir mais para frente o que fazer. E quais são esses critérios? O que se espera com a raspagem subgengival? Então, tem um paper do COB de 96, que é uma revisão clássica, e aí esse trabalho da Suvan vem como uma revisão sistemática dos guidelines da FP para ratificar aquilo que estava no trabalho do COB, que basicamente, quando eu tenho PS de até 3 milímetros inicialmente, basicamente eu não diminuo o PS e ainda perco inserção, né, em torno de 0,5 milímetro. Agora, quando eu tenho bolsas que eles chamam de rasas, só que no trabalho da Suvan, só que aqui cuida para não confundir, pessoal, porque tem outros trabalhos que chamam rasas de 1 a 3, mas desse trabalho da Suvan, rasa é 4 a 6, que algumas pessoas chamariam de moderadas. Moderada. Isso. Mas eles chamam de shallow sites no forest plot. E aí essas bolsas moderadas de 4 a 6, o que a gente espera é uma redução de profundidade de sondagem de 1 a 2 milímetros. Ou seja, de média, isso. Um 6 pode descer para 5, um 5 pode descer para 4. E ganho de inserção, de novo, ganho de inserção é uma coisa que, primeiro, ele é muito pouco, porque ele é na média, e geralmente ele fica dentro da nossa diferença de sondagem em estudo clínico, dentro da nossa, como que se chama? Margem de erro, né? Da nossa margem de erro, obrigado. Que é de 1 milímetro, geralmente, nos estudos que eles usam para mais ou para menos. Então, geralmente, a gente tem 0,5 milímetro de ganho de inserção nessas bolsas de 4 a 6 milímetros iniciais. E, por último, a gente tem as bolsas que eles chamam de profundas, deep sites, que são as de 7, 8, 9, 10 e assim por diante, que, na média, elas reduzem em torno de 2,5 milímetros, é o que a Suvan achou, ou no trabalho do COB você pode colocar de 2 a 3 milímetros de redução de profundidade de sondagem. E também metade disso de ganho de inserção, então você ganha aí 1 milímetro de inserção, também dentro da margem de erro. Então, sem contar sangramento à sondagem, como você me fez a pergunta de 10 milímetros, se esse meu paciente descer para 8 milímetros ou para 7 milímetros, eu não posso dizer que meu aluno fez um mau trabalho ou que eu fiz um mau trabalho, porque está dentro do esperado da média. Não é, mas você está bem longe do endpoint. Beleza, mas eu não posso dizer que foi insucesso, que a minha instrumentação subgengival não deu certo. Talvez aí venha a grande importância da gente casar o sangramento à sondagem. Porque, e aí vale um pouquinho de literatura em relação ao sangramento à sondagem, tem um paper clássico do Lang, de 1990, onde eles colocam que o sangramento à sondagem ele é um bom marcador de saúde periodontal. Por quê? Ou de estabilidade periodontal, melhor dizendo. Porque quando não sangra, a chance de você não perder inserção é grande. Só que a sensibilidade não é tão grande. Ou seja, se ele sangra, pode ser que perca, pode ser que não. Mas quando ela está ausente, quando o sangramento da sondagem está ausente, a gente tem um bom marcador de estabilidade periodontal. Então, esse casamento, na minha opinião, do delta, ou seja, quanto era a profundidade de sondagem no baseline, quanto foi a profundidade de sondagem depois da minha intervenção, casada com a profundidade de sondagem, muitas vezes é o que eu uso para guiar ou para ditar as minhas próximas decisões. Ou seja, vamos fazer uma nova intervenção, e assim, mesmo trabalhando com linhas de corte de PS, tá? Que às vezes eles colocam 6. Tem alguns que colocam 5 milímetros, que é o do Lang, né? Aquele fator de predição de risco, o Risk Assessment Tool. E tem outros trabalhos mostrando 5 milímetros também. Mas mesmo que seja 6 milímetros,
com sangramento, eu talvez faça nova intervenção, mas eu sempre levo em consideração o delta. Quanto era no começo, quanto foi depois e se está dentro da literatura. Mas trazendo um pouco essas referências clássicas, tem também o estudo, até dos anos 80, que traz que o sangramento no paciente, né? A proporção de sangramento no paciente, ela é um preditor até melhor do que o sangramento no sítio. Perfeito. E aí, estou trazendo para ti mais uma variante aí, que é a questão da resposta que o paciente teve. Uhum. E não única e exclusivamente olhar para um sítio. Eu não sei... né, eu acho que eu gosto, é claro, a gente olha para o sítio, os critérios são baseados no sítio, mas será que se eu tenho um paciente que ele tinha muitas bolsas, muitos dentes com 10 milímetros, e assim, de maneira geral, ele reduz em todos, né? Uhum. E aí, se tem um que está lá, como é que tu vê esse dilema clínico aí? Perfeito, Alex. Acho que é uma pergunta extremamente interessante. Eles, nesse trabalho do Luz e Niedelman, eles abordam bastante esse tema. Eles sugerem, inclusive, que a gente sempre faça os desfechos baseados no paciente e não em nível de sítio. E essa ideia de 30% de sítios, ela veio realmente, ele está no trabalho do Luz e Niedelman, mas veio da literatura clássica da Matoliene, dos estudos de 2008 e 2010, que acima de 30% a gente tem um maior risco para perda dental. Também, depois a gente vai falar um pouquinho do endpoint, que eu chamo de endpoint da Magda, mas é um trabalho que ela publicou de endpoint para estudo clínico randomizado, que apesar do desfecho que ela usa de até 4 sítios com PS5 ou mais, não ter o sangramento à sondagem ali, ela fala que quando você tem pacientes com 10% de sangramento à sondagem ou 20% de sangramento à sondagem, a chance dele sair desse endpoint, que são esses 4 sítios com 5 milímetros ou mais, ao longo dos anos, aumenta 3 a 5 vezes. Se for 10% de sangramento à sondagem, aumenta 3 vezes. Se for 20% de sangramento à sondagem. Ou seja, parece ser um bom preditor em nível de paciente. E esse trabalho do Niedelman, ele também coloca, do Luz e do Niedelman, ele também coloca justamente isso que você estava passando. Que, às vezes, a gente trabalhar com um risco baseado no sítio não leva em consideração todas as variáveis que eu posso ter de risco do meu paciente de perda de inserção. Porque quando eu trabalho fora com aqueles sítio... fora da boca, né? Fora aqueles de fora da boca. É exatamente isso. Porque ele não vê, por exemplo, que o paciente mais velho, ele pode ter o que a gente chama de imunossenescência. Ele pode ter o inflammaging, a inflamação exacerbada por causa da idade. Ele pode ser um paciente diabético, ele pode ser um paciente tabagista. Ou seja, existem vários fatores contribuindo para que essa chance de perda de inserção acabe aumentando, que não somente o valor da PS ou o valor do sangramento à sondagem. Então, ele, inclusive, clama para que os novos ensaios clínicos levem em consideração essas variáveis relacionadas ao paciente. E isso, sem dúvida, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar bem, ter bem em conta na hora das nossas decisões. Uhum. Mas eu acho que, assim, não sei se tu concorda, que talvez agora esteja bem definido que a gente pode assumir que profundidade de sondagem é o desfecho principal. Né? Claro, a gente está falando da importância do sangramento, né? Na boca toda, no sítio, ausência. A gente está dando essa importância e eu concordo totalmente contigo que sangramento é super importante. Mas, assim, pensando do ponto de vista de ensino e até de orientação clínica, eu acho que a gente se sente mais seguro para dizer que, olha, agora está todo mundo aceitando que profundidade de sondagem é o principal, porque é o que é factível na clínica. Isso, concordo com você. Concordo com você, assim. A partir do momento que a gente assume que profundidade de sondagem é o principal, a gente vai ter que definir o que é um cutoff de profundidade de sondagem que a gente vai aceitar como risco ou não. Uhum. E aí também existem as controvérsias. Por exemplo, o estudo da Matoliene mostra que 5 milímetros ou mesmo 6 milímetros em profundidade de sondagem em manutenção periodontal
eles não foram bons preditores de profundidade, não foram estatisticamente, na verdade 6 milímetros foi quase, mas não foi estatisticamente relacionado com perda dental. Esse mesmo trabalho, quando viu o PS de 5 milímetros ou mais, que era o Periodontal Risk Assessment, não viu os 5 milímetros como um bom preditor da perda dental. Mas quando depois de um trabalho do Salve, mostrou que 6 milímetros poderia ser um preditor melhor. Ou seja, talvez esse cutoff seja alguma coisa importante para a gente defender e definir. Mas, de novo, eu sempre acho, Alex, que a gente tem que levar isso como regra absoluta. É que travou aí, João. Peraí. Travou um pouquinho. Travou? Mas está me ouvindo agora? Agora tô. Que a gente tem que levar isso... Travou ali. Que não como escrito em pedra. Claro. Travou de novo um pouquinho. Eu acho que esse é o caminho. É não fazer um engessamento, né? Dos critérios de como a gente define, se não tiver 4 milímetros é um insucesso. Eu acho que isso é muito importante que o João está trazendo. Vamos ver se ele volta aí para a gente dar uma sequência que travou. O João caiu, vamos ver se a gente volta aqui. Né? Enquanto isso, o pessoal está entrando aí. Pessoal, obrigado pela presença. A gente está adorando aqui a discussão, espero que vocês também. Vamos ver se a gente traz o João de volta aqui. Vamos ver. Aí eu acho que é o problema da conexão do João lá. O João está entrando, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui. Acho que é melhor eu convidar o João, vamos lá. Voltou, João. Voltei, perfeito. Então, eu estava falando assim, que não eu assinei embaixo com a história de não precisar botar em pedra, né? De não Isso. engessar, né? Exatamente. Talvez esse seja um dos maiores... E o Chappell falou bem isso, que quando o guideline traz, por exemplo, sobre acima de 6 milímetros, você pode... Eles sugerem fazer raspagem, fazer terapia cirúrgica. Mas essa sugestão não é cravada em pedra. A gente tem que levar em conta vários outros fatores nessa decisão. IPS, para mim, IPS e sangramento são os dois fatores principais. Eu realmente não me importo muito quanto ganhou de inserção depois da terapia. A gente prefere, principalmente no ambiente acadêmico, continuar monitorando nível clínico de inserção para saber o quanto esse paciente vai progredindo. Eu acho que no ambiente acadêmico é o que a gente tem que fazer mesmo. E quem dera todo mundo conseguisse, mas totalmente entendendo que não dá para a gente fazer isso no dia a dia, time is money, etc. Mas enfim, eu acho que é isso. Mas sabe que eu acho que aí tem uma questão importante que tu trouxe, que é, assim, se eu tenho sítios ou dentes, né? Eu gosto de trabalhar muito com dente. Se eu tenho dentes com profundidade sondária de 6 milímetros e a probabilidade dele ser perdido é pequena quando eu considero a profundidade de sondagem, né? O que eu tenho medo é que esses pontos de corte que a gente cria, que a gente gosta de usar, venham a ser utilizados para sobretratamento. Né? Que é o que a gente viveu assim na década de 80 ou antes, e aí um pouco ainda se vive em alguns locais e centros, e aí falando mais de ensino, né? Que assim, é justificar procedimentos adicionais que muitas vezes não são necessários, principalmente trazendo o conceito antigo cirúrgico restaurador, né? Onde a gente tinha assim, temos que cortar a bolsa. Coisa que eu acho que hoje em dia ninguém tem a insanidade de fazer isso. Perfeito. Mas de fazer acesso cirúrgico, de tentar descontaminar melhor aquela raiz, de usar uma fototerapia dinâmica, usar alguma coisa local, né? Aí tem tanta coisa surgindo, então eu acho que, eu não sei o que tu pensa sobre essa questão desse cuidado que a gente tem que ter do sobretratamento durante o período de manutenção e de terapia de suporte, né? Eu acho que é bem isso que você falou e o que eu estava... vai bem ao encontro do que a gente estava discutindo mesmo. É o bom senso. É você saber identificar uma linha de corte, mas levando em consideração de onde você saiu, onde você chegou
e o quanto você, como cirurgião dentista, consegue acompanhar aquele paciente e levando em consideração também a adesão do paciente, o compliance do paciente ao tratamento, né? Ou as consultas de manutenção, de suporte. Eventualmente, alguns pacientes com perda que não são... tem um termo em inglês lá que eu esqueci, mas que não vêm recorrentes nas consultas de manutenção, são pacientes que eu vou ter que abordar de maneira diferente daqueles meus pacientes que vêm de maneira... Não são compliant, né? Não são colaboradores. Isso, eu tenho que abordar de maneira diferente. E justamente nessa linha sua, como já deu quase 50 minutos de live, apesar das nossas caídas aí, eu acho bem legal essa ideia do endpoint da Magda que eu tinha trazido ainda há pouco, porque quando você coloca essa ideia de 4 milímetros, até 4 sítios com 5 milímetros ou mais, você dá meio que uma permissão para o seu endpoint para não ser tão estrito quanto aquele de tem que ser até 4 milímetros sem sangramento à sondagem. Ou seja, o dentista sai mais feliz e o paciente sai mais feliz porque ele tem mais chance de entrar nesse desfecho. O que eu acho que a gente tem que fazer a partir de agora, apesar de ser um endpoint para estudo clínico, eu acho que a gente tem que trazer mais esses desfechos para estudos de efetividade, ou seja, para a nossa clínica, para o mundo real, e principalmente saber o quanto esses desfechos podem impactar no paciente. Por exemplo, 4 sítios com 5 milímetros, e tudo, por isso que eu digo, tudo sabendo de onde saiu. Porque esse desfecho é fácil para quem tem 4 sítios com 5 milímetros no baseline. Então, não adianta... por isso que eu acho muito difícil a gente ter um endpoint único que englobe todos os casos de periodontite, da leve até a severa, e da localizada para generalizada. Porque qualquer número que eu dê, a não ser que eu trabalhe com porcentagem, uma redução de tantos por cento nos sítios que eventualmente tinham. Então, é muito difícil a gente chegar num único endpoint. Justamente porque os pacientes cada um tem um diagnóstico, né, uma classificação, estão classificados dentro de um. E eu acho também que esses endpoints assim, relacionados com 4 sítios, a gente poderia trabalhar um pouquinho mais com plausibilidade. Por exemplo, mas 4 sítios, será que esse burden inflamatório, 4 sítios, justificam alguma relação sistêmica, por exemplo, que a gente eventualmente possa ter, ou ainda seria demais? Porque 4 sítios com 5 milímetros ou mais nessa permissão, pode ser 4 sítios com 10 milímetros. Então, esses desfechos são realmente extremamente complicados da gente dizer um único... a gente adota esse desfecho para todos os pacientes. Essa é a minha grande dificuldade. Então, talvez essa live está muito mais com perguntas do que com respostas. Eu acho que esse é o caminho. Nós dois gostamos disso, né? De mais perguntas do que resposta. Às vezes eu tenho mais dificuldade de deixar, assim, olha, uma pulga atrás da orelha, né? Mas fazendo uma brincadeira, eu tenho uma professora antiga que já saiu da faculdade, se aposentou, de farmacologia, que ela dizia: vocês periodontistas têm que se tratar no psiquiatra. Primeiro vocês não sabem o que é uma doença, e depois vocês não sabem como é que cura essa doença. Exatamente, é isso mesmo. Se tem cura ou não, né? Aquela pergunta que a gente fez lá no Pério-FPR, cura ou não cura a periodontite? Perfeito. Mas isso é uma coisa legal. Eu acho que todo mundo ali, pelo menos assim, a maioria, né? Que a gente pode aí, independentemente do que a gente discutiu, eu acho que é consenso de que, assim, a gente consegue bons resultados com o tratamento periodontal. Eu acho que a questão é só entender o que é cura, né? Que assim como a gente está discutindo aqui, a gente está entendendo aonde é que a gente quer chegar. Se, para mim, profundidade de sondagem de 6, do que eu entendo da literatura, não é bom preditor, talvez para mim seja um bom resultado, desde que eu consiga seguir o meu paciente. A gente não falou de radiografias, mas radiografia é uma rotina, né, na minha prática e nos nossos cursos, porque a gente tem ali registrado, mesmo que você tenha mudanças de angulação, talvez... De coisa boa, ó. Você caiu um pouquinho agora, você está me ouvindo? Eu caí total luz aqui, eu tô numa penumbra, coisa mais linda. Caiu a sua luz? Eu achei que eu achei que você tinha caído. Você procura a luz aí?
Só deixa eu comentar do tô que no você acabou escuro de total falar. aqui. Ainda bem que teu 4G é potente aí, Vai. pelo menos, então, hein? Mas deixa Não, eu só comentar no que acho que você vai dar falou. certo. Eu acho muito legal isso que você falou da radiografia e bem pontual, porque às vezes esse acompanhamento radiográfico ele pode realmente não substituir, mas lembra que eu falei ainda há pouco que a gente se cuida, principalmente no ambiente acadêmico do nível clínico de inserção, para monitorar essa progressão da perda de inserção. E talvez a Sim. radiografia seja um bom substituto, não sei se eu posso falar substituto, vai, mas uma boa alternativa para acompanhar a perda óssea, ao invés de acompanhar a perda de inserção medida clinicamente. Eu acho que é uma saída para a gente acompanhar esse paciente em longo prazo. Eu acho bem importante a questão da radiografia assim na vida clínica, né? E na avaliação da estabilidade, né? Como tu está dizendo aí ao longo do prazo. Olha, voltou a luz. Ó. Voltou. Pô, é Instagram, Alex, é Instagram, é energia. Cara, não, os desafios do tratamento periodontal são moleza perto dos desafios do Instagram hoje. Fazer uma live no Instagram é bem mais complicado que tratar periodontite. Mas, cara, eu acho que, acho que é por aí. Essa discussão, né, esse tema que a gente escolheu, ele é um tema que não tem, assim, né, não existe uma resposta, né, não existe eu acho que existem norteadores, né, que a gente está trazendo para as pessoas escolherem. Eu acho que a gente tem que evoluir ainda como periodontia, como literatura que aí está de quais os fatores que a gente consegue utilizar que o paciente perceba no futuro. Né? Eu me preocupo muito, hoje a gente fala do Patient Centered Reported Outcomes, né, dos PROMs, que são os desfechos centrados no paciente, que a gente nem tocou nesse assunto aí, né? Mas a gente tangenciou eles, né? A gente tangenciou, porque o periodontista é muito do milímetro, né? Entrou antes aqui o meu ex-professor de matemática, professor Gustavo Reis, que foi o meu primeiro convidado, né? E ele diz assim, Alex, eu jamais imaginava que odontologia fosse tão matemática, tão probabilística, né? Ângulo, aquela coisa toda. E eu acho que a gente tem que pensar menos, talvez, na bolsa e aí evoluir, né, para o paciente, para a qualidade de vida dele que tu trouxe no início, para a perda dentária, a gente sequer, né, consegue avaliar, porque é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, né? É muito difícil ter estudos. Posso fazer só um parênteses sobre perda dentária que eu lembrei agora? Que esse trabalho traz também é justamente sobre o desfecho perda dentária e a dificuldade da gente provar o desfecho perda dentária, principalmente atualmente. E ele traz como diferenças desse século, por exemplo, o implante, que na verdade a perda dentária agora acabou sendo muito maior, só que esse perda dentária tem que ser entendido como extração dentária, né? Porque o periodontista já não está mais querendo deixar, ele tem outras opções. Então, talvez esse desfecho perda dentária seja um pouquinho prejudicado agora nesse século, nesse tipo de estudo, justamente por causa da decisão do dentista, e aí não tem nada a ver com a história natural da doença, com a decisão do dentista de extrair o dente. Com certeza. Eu acho que é relevante aí essa informação também de perda dentária. Super, super relevante. Cara, eu acho que assim, eu tô gostando muito do papo, mas eu também não quero te estender tanto tempo aí, né? Eu adorei, cara. Foi muito bom. Tem alguma coisa que tu queira adicionar, além desses papos que a gente bateu? Algumas coisas que eu não te perguntei, de repente? Que eu me lembro, era mais ou menos isso que eu tinha preparado. É isso aí. A gente falou de sangramento de sondagem, falou de NIC, falou dos parâmetros periodontais, falou dos parâmetros não... E também esse trabalho ele fala justamente isso que você acabou de comentar, que a profundidade de sondagem, apesar de ser a melhor evidência, o que a gente mais tem de risco em relação ao paciente, ele não é tangível para o paciente. E realmente o que você falou é totalmente verdade. E também quero dizer que eu estou muito feliz de ter tantos amigos e colegas aqui, professores, participando dessa discussão, pessoas que eu admiro bastante. Tu tá aí, Renato, eu não vou citar porque super eu legal. vou deixar alguém. Todos que entraram aí, né? Mas todos que entraram, professores, alunos, estou muito feliz de ver, e ninguém me contradisse tão forte, então estou feliz também de não estar tão errado assim no meu pensamento. Não, é isso aí, cara. Eu também queria agradecer a todos que entraram aí, né?
É um prazer, né? A gente estar compartilhando um espaço democrático, né? Que é a internet hoje, que é o Instagram. E aí, pessoas queridas, pessoas conceituadas que entraram aqui para nos ouvir, né? Colegas, professores, pesquisadores, que são referência também para nós, né? Que são nossos parceiros de luta nesse e em outros tantos temas, né? Então, acho que é super legal aí, pessoal que entrou. Queria agradecer também, né, João, aí ficou claro que o João assim, é o expoente, né, da periodontia brasileira, que está assim, voando baixo, cara, tudo que é papo que a gente bate com o João é legal. Eu tive o privilégio de ser convidado de a gente agora trabalhar em projetos de pesquisa junto, né, e aí da Thaís e de tantas outras aí da equipe do João e da UFPR. Para mim é um grande prazer, foi um grande prazer ter esse papo contigo, João. O prazer foi meu, Alex. Muito feliz pelo convite novamente. Estou muito orgulhoso de estar aqui e bater papo com você também é sempre fenomenal. A gente vai trocando ideia, figurinha, e eu vou sempre aprendendo bastante. Muito obrigado pelas suas palavras. E um abraço aí para todo mundo que assistiu a gente. É isso aí. Eu também deixo um abraço para todo mundo. Né? Vai ter uma sequência de lives minhas ainda aí, né? Com vários. A gente logo vai divulgar. Espero contar com todos. E contigo também, João, para um futuro aí. Com certeza a gente continuar batendo papo. Amém, se Deus quiser. É isso Valeu, aí. cara. Gente, abraço. Tchau para todo mundo. Muito legal. Superamos os obstáculos, né? Eletricidade, Instagram, isso. Internet. E conseguimos bater esse papo descontraído aí. Obrigado a todos, João. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.